Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 3 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Conselho aos Filhos. O texto que serve como base, Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. Filhos, obedecei a vosso pai no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Antes de podermos nos aprofundar um pouquinho mais dentro do estudo dessa lição da Escola Sabatina hoje, eu quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor tem um propósito todo especial para a nossa vida. Ajuda-nos a podermos entender como devemos lidar com as pessoas que estão à nossa volta, inclusive nossos pais. Pedimos que o Senhor, através da sua palavra, fale conosco, que o teu Espírito aplique os conceitos que hoje estudaremos ao nosso coração e à nossa vida. Pedimos também que o Senhor ouça os pedidos que faremos ou que fizemos, que foram enviados para cá, para a nossa comunidade de oração, e ao mesmo tempo aqueles que ficaram no coração dos meus irmãos e irmãs que nesse momento oram comigo. Responda de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a Bíblia, podemos entender que a sessão que tem início agora com o capítulo 6, principalmente os versos 1 a 9, vão tratar de alguns temas que são realmente complexos e que, se não compreendermos a sociedade do tempo do apóstolo Paulo, talvez tenhamos dificuldade de poder compreender o que é que ele realmente estava mencionando, ou o que é que ele queria comunicar para aquelas pessoas que seriam os destinatários diretos dessa mesma carta. É claro, a carta foi enviada para Éfeso, não apenas para a cidade de Éfeso, mas ela foi enviada também ela com certeza foi lida nas outras igrejas que faziam parte da Ásia Menor. Paulo, durante aqueles 3 anos e meio que ele passou ali naquela região de Éfeso, junto com seus colaboradores, ele plantou simultaneamente a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, enfim, pelo menos essas igrejas com certeza nós sabemos que ele plantou naquele tempo em que estava por ali, junto com seus colaboradores. As pessoas que compunham essa mesma igreja eram pessoas que tinham uma origem mista. Uma pequena parcela deles era composta de judeus que vinham de uma tradição, principalmente da tradição rabínica, que havia tomado uma grande força naquela época, mais importante até do que aquilo que a Bíblia dizia, do que aquilo que o Antigo Testamento dizia, na perspectiva dos judeus, principalmente da classe dos fariseus, que era, sem sombra de dúvida, o partido político religioso com maior poder na época de Paulo, era mais importante ainda do que até a Bíblia, aquilo que eram os ensinamentos ou o comentário, a aplicação que os rabinos faziam a respeito daquilo que a Bíblia mencionava. Só para poder relembrar a vocês que só em relação ao mandamento do sábado, por exemplo, haviam mais de 600 mandamentos entre proibições e situações que deveriam ser feitas no próprio sábado. Isso tudo fazia parte da tradição oral, ou daquilo que acabou depois sendo até registrado pelos rabinos daquele tempo, como sendo a aplicação daquele conceito à vida das pessoas naquele tempo. E exatamente por causa desses comentários é que muitos elementos ligados ao relacionamento interpessoal acabaram sendo distorcidos na época do apóstolo Paulo. Entre outras coisas, o relacionamento marido e esposa. Havia, dentro do contexto de várias correntes teológicas dentro do judaísmo, a noção de que como o pecado havia entrado no mundo através da mulher, porque ela foi tentada primeiro, então a mulher tinha um valor reduzido diante do reino de Deus. Então, eles literalmente estabeleciam uma ordem onde as pessoas tinham o seu valor social medido. Bem acima de todos estava o homem judeu. Muito, mas muito abaixo disso, os
filhos, homens, ou seja, de 12 anos para cima. Muito, mas muito abaixo deles estavam as mulheres. E muito, mas muito abaixo deles estavam os estrangeiros. Então você percebe de cara que na própria cultura judaica haviam valores diferentes que eram atribuídos às pessoas. Uma oração que era muito feita, por exemplo, naquele período era: Deus, muito obrigado porque não nasci mulher, porque não nasci gentil e porque tenho a oportunidade de conhecer a tua palavra e fazer parte do teu povo. Então, o indivíduo agradecia a Deus por não ter nascido mulher e não ter nascido gentil, ou seja, não judeu. Quando você olha para isso, você percebe nitidamente: crianças e mulheres não tinham vez dentro do povo comum, dentro de Israel. É tanto que uma mulher só teria um valor social se ela tivesse um homem que a representasse, um marido ou um filho. Uma mulher que ficasse viúva e que não tivesse filhos para poder cuidar dela, ela seria fadada à mendicância. Uma mulher sozinha naquela sociedade, das duas, uma. Ou ela ia ter que sobreviver de esmolas, ou então teria que se prostituir. Para você perceber agora o contexto social, isso dentro do judaísmo. Quando você vai para as sociedades gregas daquele tempo, entre os gregos, a mulher tinha um pouco mais de valor social, mas não muito. O valor social da mulher era agregado à sua capacidade de ter filhos. Quanto mais filhos uma mulher tivesse, mais valor social agregado a ela se teria. As crianças, os filhos, eram considerados como pessoas com menos valor social também, mas ainda havia uma valorização um pouco maior quando você compara com a visão dos próprios judeus em relação às crianças. A mesma coisa acontecia no mundo greco-romano. No mundo romano, haviam muitas mulheres que alcançavam ainda algum tipo de posição dentro da sociedade, mas sempre também agregadas a um homem. As crianças também não tinham muito valor. A importância de alguém era medida muito por aquilo que eram os recursos ou os poderes que essas pessoas tinham. Isso dentro do mundo romano. Agora, pensa que quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a cidade de Éfeso, ele tem entre eles judeus, ele tem entre eles gregos e também tem romanos. Pessoas que, dentro da sua cultura, valorizam muito pouco a mulher, valorizam muito pouco os filhos. Bom, e os escravos, então, aí, esses em nenhuma dessas culturas tinham algum tipo de valor. A vida de um escravo não valia absolutamente nada, a não ser aquilo que havia sido paga por ele. Mas se um dono de escravo quisesse matá-lo, ele poderia fazê-lo dentro de qualquer uma dessas culturas, sem qualquer tipo de dificuldade. Principalmente dentro do mundo romano, onde os escravos, em muitas ocasiões, eram utilizados como uma espécie de entretenimento, fazendo com que eles se tornassem peritos guerreiros, mas eram colocados dentro das arenas para poder lutar uns contra os outros, enquanto a multidão ovacionava aquela luta. Você percebe que quando um escravo morria, não tinha nenhuma perda para as pessoas daquele tempo. Agora, pensa que é para esse público que Paulo está escrevendo. Os princípios que estão dentro desse texto precisam ser entendidos como à luz daquilo que foi a recepção dessa mensagem pelas pessoas que o estavam ouvindo, judeus, gregos, romanos, como essas pessoas entenderam a mensagem de Paulo e que princípio essas mensagens trazem para nós. Paulo, quando ele vai abordar o assunto, o primeiro assunto que vai aparecer, a ideia de pais e filhos, ele vai utilizar aqui uma figura muito interessante. Ele vai pegar aquilo que é normativo no contexto da lei. Ele está agora fazendo uma citação direta dos 10 mandamentos. Ele vai citar o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E ele vai fazer uma pausa dentro da sua
da sua fala para poder mencionar que é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele continua dizendo, para que tudo te vá bem na terra que o Senhor te deu. Ele está citando o quinto mandamento. A ideia que Paulo está aqui transmitindo é de que os filhos deveriam ter algum tipo de responsabilidade com os pais. Só para poder lembrar que o próprio Cristo havia criticado de maneira muito severa uma visão que entre os judeus havia de que um filho tinha responsabilidade com os pais na sua velhice. Verdade. Mas se ele resolvesse pegar os seus recursos e ao invés de ajudar os pais, dar como oferta para o templo, então ele estava desobrigado de cuidar dos seus pais na época da velhice. Jesus disse, vocês invalidam o mandamento do Senhor, que desonra teu pai e tua mãe. Paulo está fazendo aqui basicamente a mesma coisa. É bem verdade que numa sociedade grega, os filhos teriam uma responsabilidade com os pais até os 60 anos. A partir dos 60 anos, eles não tinham que se preocupar mais com os pais. Não havia um respeito ou uma noção de cuidado da parte dos filhos na época da velhice. Entre os romanos já havia uma ideia de que o pai de família, ou os pais, deveriam ser respeitados enquanto esses vivessem. Os filhos deveriam ter algum tipo de submissão aos pais, principalmente na questão de poder e autoridade, até que os pais, enquanto os pais vivessem. Você vai dizer, olha, que coisa boa, pelo menos esse aí tinha uma visão legal. Mas entre os romanos, muitos filhos às vezes acabavam mandando matar os pais porque eles queriam o poder que os pais tinham, para poderem se emancipar, ou para poder tomar posse dos bens da própria família. Então é para os ouvintes primários do apóstolo Paulo são essas pessoas. E ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. É claro que Paulo não está dizendo aqui que os filhos devem se submeter aos pais independente da visão que os pais tenham. Muito pelo contrário. É tanto que ele vai usar aqui, no Senhor. De novo, essa expressão no Senhor, ela tem que ser analisada dentro de todos os escritos de Paulo, dentro da carta aos Efésios. Esse no Senhor vai nos levar lá para trás, para aquela mesma ideia de submissão. Submetei-vos uns aos outros, como no Senhor. De novo, ele está usando a expressão no Senhor. A ideia é de que os filhos devem ser submissos aos pais, entendendo a responsabilidade que tem com os pais no Senhor. A Sra. White, inclusive, há um texto que aparece no nosso guia de estudos do livro Lar Adventista, na página 239, em que, comentando esse mesmo texto, ela diz, a ordem de Paulo para obedecer ela não é absoluta. Quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso o pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. O princípio é claro. Paulo não está dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais em tudo, mesmo que aquilo que os pais pedem seja para que eles quebrem os princípios da palavra de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso não invalida a ideia de que devemos ter um respeito para com os pais. De que devemos entender que diante de Deus nós temos uma responsabilidade com eles. Por isso, Paulo ele vai trabalhar exatamente essa mesma ideia. Há um último parágrafo que aparece no nosso guia de estudos, diz assim, Paulo completou a sua exortação aos filhos citando o quinto mandamento, testemunhando o alto preço que ele tinha pelos 10 mandamentos como fonte de orientação para os cristãos. Deixa eu fazer aqui uma pausa, porque Paulo ele vai citar os mandamentos no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, versos 1 a 9, no capítulo 4, versos 25 a 28, no capítulo 5, versos 3 a 14, ele vai citar os mandamentos de Deus. Isso nos mostra o respeito que Paulo tinha. Por isso, quando você vai olhar para alguns outros textos que Paulo parece que está colocando os mandamentos de lado, você tem que entender dentro do seu contexto. Paulo tinha um respeito pelos mandamentos de Deus. Mas o nosso guia de estudos vai dizer, ele fez a citação do honra teu pai e tua mãe, e o quinto mandamento, ele testemunha que honrar os pais faz parte do propósito divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeito, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. E ao mesmo tempo, para alguém que aprende a respeitar o pai e a mãe, pensando que no relacionamento com Deus
Deus, ele vai pegar carona nesse relacionamento pais e filhos para poder mencionar que ele é o pai, ele deve ser, quando oramos a ele, nós dizemos Pai nosso que estás nos céus, a figura paterna, principalmente, ela está muito associada a Deus o Pai. Deus com certeza sabia que ainda hoje, para muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus e que quando vão trabalhar alguns aspectos do seu próprio relacionamento com os pais, pessoas que têm um relacionamento fragilizado com os pais têm dificuldade de ter um relacionamento saudável com Deus. Porque existe inconscientemente uma associação entre o relacionamento que eles têm com os pais com o relacionamento que têm com Deus. Por isso, Paulo, ele vai trabalhar a ideia de que, na medida do possível, nós devemos ter respeito e honra pelos nossos pais. Se você tem ainda a oportunidade de ter os seus pais vivos, faça uma coisa hoje, nesse dia. Se você não tiver a possibilidade de poder fazer uma visita para os seus pais, faça um telefonema. Mencione para eles o quanto eles são importantes para você. Eu gostaria de ter a oportunidade de poder fazer isso, mas meu pai já faz 3 anos que acabou descansando no Senhor. Ainda tem minha mãe. Hoje, pode ter certeza que eu vou fazer isso em relação a ela. Mas pense na responsabilidade que você tem diante de Deus com os seus pais e que Deus te dê sabedoria para honrá-los enquanto você os tem consigo. Eu estudo a lição. E você?